mais uma correção de língua portuguesa. E hoje nós vamos corrigir aquela atividade 8. Aí de vocês era a atividade 8. Quem não entregou ainda, pausa o vídeo, entrega lá primeiro e depois vem aqui corrigir. Entrega primeiro. Primeiro assim, parabenizar. A sala tá muita gente fazendo atividade, entregando direitinho. Aqueles que não estão, gente, lembre-se, vai ficar sem nota de participação, de entrega das atividades. Então não deixe de entregar. Bom, a cantiga da Ribeirinha, que nós fizemos o trabalho com ela nessa atividade, era para você, por curiosidade, você ia conhecer que esse texto é o texto mais antigo encontrado de língua portuguesa em termos de literatura. Esse texto é do Paio Soares. E eu coloquei até aquela música para vocês ouvirem do Rude Vilela. Você podia conhecer como que é essa música cantada. Eu espero, a gente chama de cantiga, mas na verdade é uma música. Cantiga por quê? Porque eram os trovadores. E era uma coisa feita sem a escrita, apenas um texto de memória que era realizado para o público com acompanhamento de um instrumento. A pessoa que escrevia, que compunha, a gente não escrevia porque não tinha escrita, a pessoa que compunha essa cantiga era o trovador. E elas podiam ser, como nós já aprendemos, elas podem ser de amor, elas podem ser de amigo, podem ser de escárnio e de maldizer. A de amigo e de amor, que são as duas mais líricas, né, que tem o eu lírico, a cantiga de amor de um eu, o eu que fala no texto, porque eram escritas todas por homens. Mas na cantiga de amor, o eu que fala no texto é um eu lírico masculino. Não confunda autor e eu lírico. Não confunda autor e eu lírico. O autor é quem escreve, é quem compõe. O eu lírico é a voz do texto. Essa voz do texto, quando era na cantiga de amor, era um homem. Um eu masculino que fazia essa cantiga para uma mulher inacessível. Dá para notar que a cantiga da Ribeirinha é uma cantiga de amor. Então explique como é o eu lírico dessa cantiga. Ele é masculino ou feminino? Ele é masculino, porque é uma cantiga de amor. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino e ele se dirige a uma mulher inacessível. Uma senhora, uma dama, uma princesa, uma rainha, uma senhora da alta corte, geralmente, e que jamais daria uma oportunidade para esse tipo de situação, para essa pessoa. Aqui nós temos ela no original, gente. Lembrando que isso aqui é o original dela, ó. No mundo non. Olha, não é não, é non. Isso é muito importante vocês entenderem, porque nós estamos estudando lá em gramática variação linguística. E isso aqui é uma variação linguística histórica. É uma das primeiras versões do português encontrado. Dessas cantigas todas, se não me engano, foram encontradas apenas 17 partituras. Todas as outras, claro, se perderam porque, como eu disse, eram textos de memória. Cláudio, mas se eram textos não escritos, como que essas chegaram até nós? Porque houve uma grande pesquisa e foi reunido tudo o que conseguiu encontrar em um material chamado O Cancioneiro. Lá na frente, quando já tinha escrita do português, eles buscaram encontrar esses documentos. O mais antigo encontrado foi a cantiga da Ribeirinha. Número 2. Levando em conta a pergunta anterior, esse texto trata-se de uma cantiga de amigo ou de amor. Já dissemos, é uma cantiga de amor. A cantiga de amigo, para quem não lembra, era o eu lírico era feminino, uma mocinha, uma mulher, e fazia para um amado que partiu, que foi embora e nunca mais voltou. Foi embora por diversos motivos, ou ele foi para a guerra, ou fugiu do compromisso. Muitas vezes ela o culpa por não ter voltado, ela está ali brava com ele, ou na fonte lavando os cabelos, ou numa praia falando ali com as ondas, ou até em um jardim falando com as flores, perto de um campo. Os cenários vão mudando. Já a cantiga de amor, o cenário, claro, geralmente é a corte, a alta corte.
E número 3, leia o texto Cantiga da Ribeirinha, depois faça a tradução para o português atual. E aí nós temos, ó, no mundo não me sei parelha. Então, mais ou menos aqui a tradução, se você conseguiu entender, ele quis dizer que no mundo ele nunca viu, ele nunca conheceu nada igual, né? No mundo não me sei parelha. Ele falou, mentre me for como me vai, cá morro por vós, né? Ele morre por vós, minha senhora branca e vermelha. E quando ele diz, desde aquele dia que ele a viu, quando ele bateu os olhos dele, ele nunca mais foi o mesmo. Basicamente, esse começo vai dizer isso. Que no mundo ele não tem mais lugar, ele não é tão inquieto, ele não tem mais sossego, né? Ele não tem mais paz. Desde o dia que ele bateu os olhos nela, essa senhora branca e vermelha, quer dizer, branca de pele rosada. Ela era tão branca, mas tão branca, aquelas pessoas que você olha, a pele chega a ser rosada de tão branca. E ele diz que então ele não teve mais paz, ele não teve mais sossego, desde aquele dia que ele bateu os olhos nela. Bem aqui embaixo ele vai dizer, ó, e quando vos vi em saia, eu penso que é na intimidade. Ele a viu no momento íntimo, ele a viu. Essas traduções aqui elas vão variar, mas seria na intimidade, né? Ele a viu na intimidade dela, e quando ele viu essa beleza esplêndida dessa senhora, dessa mulher, ele nunca mais teve paz. E ele continua, porque ele fala, ó, mal dia me levantei, que vos em tom não vi feia. Mal dia, ele fala, foi o pior dia da vida dele, quando ele bateu os olhos nela. E ele não a viu feia, quer dizer, ele achou a coisa mais linda que ele já tinha visto na sua vida. E ele vem, e minha senhor, lembrando que a palavra senhor, ó, só mudava, em vez de ser minha senhora, minha senhor. O feminino e o masculino só mudava nessa forma. Então ele fala, e minha senhora, desde aquele dia, ó, desde aquele dia, e minha senhora, quer dizer, e minha senhora, desde aquele dia, ó, ele fala, me foi a mim muito mal. Quer dizer, desde aquele dia tudo foi mal para ele, realmente nada mais deu certo na vida dele, e ele viveu só em agonia e aflição por esse sentimento por ela. E ele diz aqui de quem ela é filha, né? Ele fala, vós, filha de Dom Pai Muniz, que era filho do Dom Muniz. Ele fala, bem vos semelha de ver vos guarvaia, pois, minha senhora, nunca de vós houve nem ei valia de uma correia. Aqui ele diz para ela de quem ela é filha, até dá uma ideia pra gente, é por isso que o pessoal conseguiu descobrir quem era essa mulher. Essa mulher realmente foi uma grande dama da corte de Portugal, e dizem que a sua beleza era realmente esplendorosa. Então, muito dessas cantigas tinha uma coisa de biográfico também, né? Tinha uma coisa de biográfico aí. E ele então diz que nunca de vós houve nem ei valia de uma correia. Valer uma correia mesmo, dessa de amarracela de cavalo. Então, na lógica dele, para ela, ele não valia nada. Ele valia menos do que uma simples tirinha dessas de couro. Ele não tinha nenhum valor para ela. E ele fala que ele nunca ia conseguir dar a ela a vida que ela merecia, porque uma mulher, né, da alta corte, uma dama, ele jamais poderia cobri-la de joias, de ouro, de coisas maravilhosas. E então, diante disso, ele sabia que para ela ele não teria nem o valor de uma correia. Joga uma lógica também que uma pessoa que não pudesse dar uma vida de rainha, de princesa a uma mulher assim, jamais poderia ter nada com ela. Como se as mulheres da corte também, de certa forma, faz uma criticazinha, né? As mulheres da corte fossem um pouco interesseiras. Então, basicamente, a tradução fica isso. Ó. Ele diz que
Pegando do começo, ó, no mundo não me sei parelho, então ele diz que de certa forma a vida dele nunca mais foi a mesma, porque ele morre por ela, ele não tem sossego, ele não tem paz. E ele diz que desde o dia que ele bateu os olhos nela, isso começou a acontecer. Ele fala, ó, desde aquele dia me foi a mim muito malo. E ele diz então que ele jamais poderá dar a ela essa vida maravilhosa de princesa, cobri-la de vestidos lindos e etc. Dá para entender mais ou menos a lógica. E que para ela, infelizmente, ele não vale nada. A lógica é essa. Um texto como esse, tão antigo, não dá para a gente traduzir exatamente, porque não tem um dicionário para isso. Mas dá para a gente entender mais ou menos o que ele quis dizer. A coita aqui, né? O sofrimento por amor. A outra, que é a cantiga de Verde Pino. Cantiga de Verde Pino, vocês viram que já é uma cantiga de amigo, né? Ó, fala, ai flores de verde pino, se souberes novas do meu amigo. O amigo aí é o amado. Então ela conversando com as flores e pedindo notícias do amado. Esse amado traíra que foi embora e nunca voltou. Então explique como é o cenário. O cenário, ela está nesse campo de flores, flores de pinho, né? Está no campo de flores de pinho e lá ela pede notícia a essas flores do seu amado. Explique como se dá a coita, o sofrimento desse eu lírico. Ela sofre porque ele quebrou essa promessa. Ele quebrou, ele falou, ele mentiu, ó. Se sabedes novas, né, se souberes alguma novidade do meu amado, aquele que mentiu do que pôs comigo, ou seja, aquele que mentiu, aquele que de certa forma quebrou o compromisso que tinha feito com ela. E de novo ela continua, se souberes novas do meu amado, se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que a mim há jurado. Então ele jurou que ficaria com ela, ele fez o compromisso. Então ela sofre pela quebra desse compromisso. E lá no final diz que ela quer pelo menos saber uma notícia. E aí a segunda parte é a resposta das flores. As flores falam, a primeira parte ela conversando, a segunda parte é o eu lírico, são as flores. E ela diz, ó, a flor respondendo, né, a flor do pinho diz, ó, vós me perguntades por vosso amigo, eu bem vos digo que ele está vivo. Então, ele está vivo, ele não morreu. Aí fala, vós me perguntades por vosso amado, você pergunta notícias do seu amado? Pois bem, eu digo, ele está são, ele está sadio, né? Ele está com saúde, está vivo, está com saúde. E fala, eu bem vos digo que ele está vivo. E aqui ela ainda, no final, diz que ele vai voltar, fala assim, ó, eu bem vos digo que ele vive são, quer dizer, ele está sadio, e será convosco o prazo passado, quer dizer, ele vai voltar e vai cumprir tudo que ele prometeu. Acalma o espírito dela. Ela lhe conversa com as flores, é como se as flores respondessem para ela, calma, ele está vivo, ele está sadio, ele está com saúde, e assim que puder, ele vai voltar para cumprir todo esse juramento e esse compromisso de casar com você. Mais ou menos isso, a flor de verde pino, né? A menininha lá pedindo notícia do amado. Então essa é a cantiga de amigo. Ó. Cantiga de amor é a primeira, cantiga de amigo é a segunda. Deu para notar a diferença de cenário. Um cenário, alta corte. O outro cenário, o campo, a natureza e uma coisa mais popular. Por último, quais as características da cantiga de amigo e da cantiga de amor? Cantiga de amigo, eu lírico masculino, diante de uma mulher que ele jura lealdade, servidão a ela, uma mulher que ele nunca ia poder ter, e essa mulher também que achava ele um zero à esquerda. Cantiga de amigo, por sua vez, a cantiga de amor, aliás, cantiga de amor eu lírico masculino, e para essa mulher que ele jamais podia ter, então ele sofre, a coita é um sofrimento por nunca poder ter essa mulher. Essa mulher é inacessível, mas mesmo assim ele jura servidão para sempre. A cantiga de amigo, e a palavra amigo é amante, o eu é feminino, se dirige a esse amado que foi embora por algum motivo, quebrou juramentos
deixou de casar com ela, era noivo, era marido, era um namorado, e sumiu, e nunca voltou, e nunca deu notícia, pode ter ido pra guerra, pode ter fugido com outro, pode só ter fugido do compromisso. E aí ela sofre por não ter nem notícia desse amado, não ter nenhuma novidade. O que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com esse amado? Ele foi embora e nunca voltou. 2 tipos de cantiga típicas das líricas. Dúvidas no WhatsApp.